Graça e paz, amados. O nosso cérebro trabalha a nosso favor ou contra nós, dependendo da mensagem que a gente manda para ele, e principalmente verbal. Tem coisas que só a neurociência explica. Outro dia, uma neurocientista estava falando que quando você faz assim, ó, o seu cérebro entende que você está bem. E aí, se você tiver dificuldade de acordar e dar um sorriso assim, você coloca uma caneta assim, ó. Aí você fica assim, ó. Entendeu? Eu estou ajudando uma pessoa, eu ajudei 2 pessoas esses dias a sair da depressão. E aí eu estava conversando com uma delas, uma senhora, inclusive ela veio falar comigo com raiva de mim, porque ela não entendeu a mensagem que eu tinha ministrado. Aí eu abracei, amei ela e venci o mal com o bem. E aí eu disse, você quer sair da depressão? Ela disse, lógico, pastor. Então, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, nunca mais use a palavra estou com depressão. Nunca mais. Quando alguém perguntar para você, como é que você está? Você vai dizer assim, eu estou melhorando. Nunca mais diga, eu estou deprimida, com depressão, eu estou mal. Começa a mandar isso para o seu cérebro, ó. Eu estou melhorando. Como é que você está? Como está o seu casamento? E o seu marido, irmã? Profetiza. E a tua esposa, irmão? Ok. Aí eu disse para ela assim, ó, você vai todos os dias, quem perguntar para você, você vai dizer assim, ó, como é que você está? Estou melhorando. E eu disse tanto para ela quanto para o rapaz que eu também estava ajudando. E aí disse assim, você vai repetir pela manhã, você vai acordar, você vai olhar no espelho, você vai dar esse sorriso que eu fiz assim para vocês, ó. E você vai dizer sorrindo assim, 3, 4 frases. O céu não está em crise. Deus está no controle. Eu creio em milagres. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí você repete 3 vezes a palavra, o nome mais poderoso do universo. Jesus, Jesus e Jesus. Ela acreditou nisso. E a Bíblia diz, tudo é possível ao que crer. Então, nada é possível ao que não crer. Aí ela foi. Pastor, mas eu não decorei. Eu falei, vou mandar para você no seu WhatsApp. O céu não está em crise. Deus está no controle. Eu creio em milagres. Tudo posso naquele que me fortalece em Jesus. Aí ela começou a fazer esse exercício. Parou de falar depressão, tanto ela quanto ele, um engenheiro. Como é que você está? Ela, estou melhorando. E todo dia, o céu não está em crise. Logo cedo, logo ao acordar, o céu não está em crise. Deus está no controle, eu creio em milagres, de tudo posso naquele que me fortalece. Daqui a pouco ela me escreve. Pastor, o médico disse que eu não preciso tomar mais aqueles remédios. E aí ela mesma, o céu não está em crise, pastor, Deus está no controle, eu creio em milagres, de tudo posso naquele que me fortalece. Pastor, estou melhorando. Sabe o que aconteceu com os dois? Não tem mais depressão. Eu falei há pouco com um engenheiro, convidando ele para ir na igreja domingo agora, que eu vou estar pregando. Ele, pastor, estou maravilhosamente bem. A voz mudou, a postura mudou. Há poder nas suas palavras. A morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza come do seu fruto, diz a Bíblia. Então, vamos falar isso de forma empoderada. Levante a sua mão e declare, o céu não está em crise. Deus está no controle. Eu creio em milagres. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus, Jesus, Jesus. Só as mulheres agora.
Nota 5,5 para as irmãs. Vamos ver os homens agora. Ajuda aí, irmão. Vamos lá. Os homens, vai lá. Número 1. 2. 3. 4. Muito bem. Os homens têm que ser o cabeça mesmo. Mas eu vou dar uma oportunidade para as irmãs. Vamos lá, irmãs, vamos lá. Forte, hein, irmãs? Assim, empoderadas, como quem crê nisso mesmo. Vamos lá. Oito e meio para as irmãs agora. Agora você vai fazer uma coisa, preste atenção. Quando você apertar a mão de uma pessoa, demonstre carinho, amor, consideração. Porque tem gente que quando vai apertar, vai dar um aperto de mão, oferece a mão assim, tudo bem, irmão? Aí você tem uma sensação de estar pegando um peixe morto. Um aperto de mão pode revelar, transmitir muita coisa boa. Então você vai apertar a mão de pelo menos 10 pessoas com um sorriso bonito, dizendo assim, ó, eu acredito nisso. Pode começar. Cumprimente pelo menos 10 pessoas e diga, eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Que o céu não está em crise, que Deus está no controle, cremos em milagres e tudo podemos naquele que nos fortalece. Isso, eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Música para aperto de mão aí, maestro. Pode sentar agora com esse espírito assim, solto, alegre, festivo, porque hoje a noite promete. Amém, queridos? Bom, eu vou falar de algo que acredito que a maioria gosta. Construindo um casamento sexualmente feliz. Construindo um casamento sexualmente feliz. A Bíblia diz assim, olha, Deuteronômio 24:5. Eu vou... Não vai dar para eu ler ali naquela tela. Eu vou ler aqui então. Deuteronômio 24:5. Quanto tempo durava a festa de um casamento judaico? 7 dias. Quanto tempo durava a lua de mel? Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Então presta atenção. Quanto tempo durava a lua de mel? 1 ano. Olha lá, por 1 ano ficará livre em sua casa, promovendo felicidade. Olha que maravilha. Deus disse para Moisés, Moisés, um jovem recém-casado, não o mande para a guerra, não coloque sobre ele trabalho pesado, deixa ele em casa 1 ano só promovendo felicidade. 1 ano de lua de mel. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 27:7. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta
todo amargo é doce. É um perigo quando a mulher deixa o seu marido sair de casa com a alma faminta. Olha o que a Bíblia diz: para a alma faminta, até o amargo é doce. Até o amargo é doce. Mas a alma farta pisa o favo de mel. Uma pessoa com uma carência crônica, ela pode se vulnerabilizar ao ponto de ceder uma tentação. Eu vou repetir. Uma pessoa com uma carência crônica se torna vulnerável e corre um sério risco. A Bíblia está falando exatamente sobre isso, porque o contexto, esse é o assunto. Uma carência crônica vulnerabiliza o homem. Uma carência crônica vulnerabiliza a mulher. Como o seu marido está saindo de casa? Com a alma farta ou com a alma faminta? Como você está deixando a sua esposa em casa? Com a alma farta ou com a alma faminta? Quando você aperfeiçoa o seu casamento, a regra é que sua vida sexual melhore. Quando melhora a sua vida sexual, é normal melhorar o restante do seu casamento. Quando o sexo acaba no casamento? Quando o sexo acaba no casamento. Primeiro, quando acaba, ou seja, quando deixa de ser vital para ser opcional. Quando deixa de ser vital para ser opcional. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 5, verso 15, se não me falha a memória. Veja aí, Provérbios capítulo 5, verso de número 15. A palavra do Senhor diz assim, ó, Provérbios 5 e 15. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Repete comigo, bebe água. Outra vez, bebe a água da tua própria cisterna. Água tem a ver com o elemento essencial para a manutenção da vida. O seu corpo é 70% água. O seu cérebro também tem muita água. Nós deveríamos tomar pelo menos 3 litros de água por dia. Sede é início do processo de desidratação. É por isso que a partir de determinada idade, você precisa tomar água sem sede, porque a sede vai diminuindo. Agora, quando a Bíblia usa a água como figura para falar de sexo, está falando que o sexo, como a água, não é opcional, é vital. E quando é que o sexo acaba no casamento? Quando ele deixa de ser vital e passa a ser opcional. Pergunto: se nutrir de alimentos ricos de vitamina de manhã, à tarde, à noite, é opcional ou é vital? Vital. Ir ao banheiro fazer suas necessidades fisiológicas é vital ou opcional? Dormir é vital ou opcional? Se proteger do frio ou do calor é vital ou é opcional? Fazer sexo é vital ou opcional? Um casamento sem sexo é um casamento morto. Um casamento sem sexo é um casamento morto. A Bíblia diz assim, ó: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento. Não se recusem, não se abstenham, não deixam de praticar o ato conjugal, a não ser por mútuo consentimento, durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio.
Como você vê o sexo dentro do casamento? Como um presente de Deus ou como uma cruz para ser carregada? A maneira como nós enxergamos tudo na vida depende de como fomos educados. Isso tem a ver com crenças. Isso tem a ver com crenças limitantes. O que é uma crença limitante? É uma mentira que foi internalizada, seja na infância, na adolescência, e que se tornou uma verdade e que limita a sua vida. Quantas mulheres não conseguem ter uma vida sexual plena porque elas não veem o sexo como a Bíblia nos ensina? Elas não conseguem enxergar o sexo como bênção, elas não conseguem enxergar o sexo como dom divino, elas não conseguem enxergar o sexo como a celebração do amor. Porque lá na infância, lá na adolescência, ensinaram para esta esposa que sexo era uma cruz para ser carregada dentro do casamento. Sexo era pecado. E é interessante que os nossos pais se preocuparam tanto em falar contra o sexo ou contra os pecados sexuais. Pornografia, pecado. Prostituição, pecado sexual. Pedofilia, pecado sexual. Zoofilia, pecado sexual. Necrofilia, pecado sexual. Masturbação, pregavam como um pecado assim. E aí falaram muito sobre os pecados sexuais, só não sentaram com a gente para falar da beleza, da maravilha, da bênção do sexo dentro do casamento. Só esqueceram de mostrar o lado bom. E aí, muitos, de tanto ouvir sobre os pecados sexuais, não conseguem ver o sexo como bênção dentro do casamento. Nós precisamos enxergar o sexo na perspectiva daquele que o criou, Deus. Um Deus que estabelece um ano de lua de mel para o casal, a fim de que o marido promova felicidade, sem ir para a guerra e sem fazer qualquer trabalho mais pesado. Esse é o Deus que criou o sexo. Quem não vê o sexo como um presente de Deus, o pratica por obrigação. Um marido ou uma esposa que não faz apenas... Um marido ou uma esposa que faz sexo apenas por obrigação, não satisfaz o seu parceiro. Então, sexo não é opcional, sexo é vital, e um casamento sem sexo é um casamento morto. Quando é que o sexo acaba no casamento? Quando acaba o respeito, acaba o sexo. Quando acaba o respeito, acaba o sexo. Olha o que a Bíblia diz. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Tratem-nas com honra. Repete comigo: honra. Só os homens, honra. Só as mulheres, honra. Queridos, o grande problema é que algumas pessoas não entendem que tudo que acontece entre o bom dia e o boa noite
vai refletir na hora do ato conjugal. Tudo. Vou repetir. Tudo o que acontece entre o bom dia e o boa noite vai refletir na hora do diálogo conjugal. Pedro era casado. Pedro tinha sogra. Pedro morava com a sogra. Por isso, era casado, morava com a sogra, era uma das colunas da igreja. Esse cara tinha autoridade para escrever sobre família. Agora preste atenção que foi Pedro quem disse: trate sua esposa com honra. Honrar significa reconhecer o valor. O respeito é uma das marcas de um casamento saudável. Eu estava conversando com um homem no intervalo de uma palestra e ele, muito alegre me disse: Josué, eu vim na sua palestra porque eu gosto de recapitular, mas só que eu já sou avô, estou casado há mais de 30 anos e agora estou naquela fase do ninho vazio. Meus filhos se casaram, estamos curtindo os netos e o meu casamento é muito legal. Eu vivo com a minha esposa muito bem, nós viajamos, somos felizes. E ele falou com a boca tão cheia do casamento dele de mais de 30 anos que eu fiz um pedido para ele. Eu disse: resuma em uma única palavra o segredo de um casamento saudável, de um casamento duradouro, de um casamento feliz. Resuma para mim em uma única palavra qual é o segredo, qual é a chave principal. Ele disse uma palavra: respeito. Ele disse: desde o início da nossa caminhada, da nossa viagem, nós nunca abrimos mão do respeito. Repete comigo: respeito. Respeitar é honrar, e honrar é reconhecer o valor do outro. Nada é mais prejudicial para o casamento do que a desonra, o desrespeito. No casamento saudável, marido e mulher sabem respeitar. Primeiro, sabem respeitar os limites da individualidade do cônjuge. Quando não há respeito pela individualidade, a unidade se torna doentia. O que é ciúme doentio e patológico, senão falta de respeito para com a individualidade do outro? Se não pode haver no casamento individualismo, precisa haver individualidade. Respeito. Respeito às diferenças do cônjuge. Preste atenção. Respeito às diferenças do cônjuge. Homem e mulher são diferentes. Nós viemos de uma família diferente, nós viemos de uma cultura diferente, nós viemos de um processo de educação diferente. Nós temos gostos diferentes, preferências diferentes. Nós temos percepções diferentes. Nós temos nível de maturidade diferente. Nós temos diferenças psicológicas. Então preste atenção, o homem tem uma visão panorâmica e objetiva. A mulher tem uma visão periférica e detalhada. Eu disse ontem que a mulher fala do que sente, o homem fala do que pensa. É interessante que os homens brincam de soltar gases debaixo do cobertor. Para as mulheres isso é um crime social. Aquilo que para nós às vezes é uma brincadeira, para a mulher é uma estupidez e vice-versa. Então preste atenção, respeitar as diferenças. Nós somos sexualmente diferentes. Respeitar a família de origem do cônjuge.
Eu vou repetir o que eu digo sempre. É impossível ser feliz no casamento sem fazer o outro feliz, tratando com honra a família dele. Ô irmã, eu tenho uma notícia para te dar, eu não sei se é boa. Você nunca vai ser feliz se não aprender a tratar a família do seu marido com dignidade, com honra e com respeito. Nunca. Irmão, você nunca vai ser feliz no casamento se você não entender que amar é tratar com respeito as pessoas que são importantes para a pessoa amada. E aí eu vou repetir uma frase que você já me ouviu, ou já ouviu, mas eu preciso repetir. Quem não trata a sogra com honra, cospe no útero que gerou o amor da sua vida. Eu vou repetir. Quem não trata a sogra com honra, cospe no útero que gerou o amor da sua vida. Se a minha sogra não tivesse feito mais nada, além da minha mulher, ela já teria feito tudo o que eu precisava. A maneira como você trata a família da tua mulher determina se você será ou não uma pessoa feliz no casamento. A maneira como você trata a família do teu marido determina se você será feliz ou não no seu casamento. Porque isso é honra. Não diga que você me ama se você não respeita quem eu amo. Isso é um paradoxo, isso é uma contradição, isso é uma incoerência. Não diga que você me ama se você não respeita quem eu amo. Respeitar o momento do cônjuge. Respeitar a opinião do cônjuge. Casamento é uma sociedade. E se é uma sociedade, um tem que respeitar a opinião do outro. Por isso eu não posso ir fazendo o que eu quero sem que a minha sócia participe. Que sociedade é essa onde um escolhe, decide, determina, faz, e o outro nunca está envolvido? Que sociedade é essa? Eu vou insistir. Se você conhece alguém, se você tem uma sobrinha, um filho, uma filha que vai se casar, manda lá para o nosso curso de noivos, imersão no casamento. Eu preciso ajudar essas pessoas a entender que casamento é uma sociedade. Presta atenção. Não existe uma sociedade que dê lucro, que vingue, que seja sustentável, sem prestação de contas, sem transparência, sem lealdade. Casar é aceitar ser sócio, ser sócia, e daí para frente tem que prestar contas. Por isso eu me sinto muito à vontade, sem nenhum estresse, quando a minha esposa pergunta o que ela quiser sobre a sociedade. Ela é sócia. Ela é sócia. E eu posso perguntar para ela o que eu quiser. E ela não se estressa, porque eu sou sócio. Se você não gosta de ser perguntado, casou por quê? Morresse rodeado de cachorro de estimação, pô. Cachorro não pergunta nada. Você chega a hora que você quer, do jeito que você quer, com dinheiro, sem dinheiro, chega bêbado ou sóbrio, ele vai te lamber. E aí morre assim, vem com o papai, vem com o papai, vem com o papai, vem com o papai, vem com o papai. Quem quer companhia, compra um cachorro, pô. Agora, quem quer uma sócia, casa. Repete comigo, casou, tem que prestar contas.
Ô irmã, olhe para cá, por favor. Seu marido presta conta de tudo, irmã? Ou você é sócia apenas sexual? Você presta conta de tudo para o seu marido concernente à sociedade? Presta atenção, ó. Depois que a gente se casa, definitivamente a gente crucifica o eu para o nascimento do nós. Eu vou colocar no YouTube uma mensagem que o meu filho ministrou no congresso passado. Sabe qual é o tema da mensagem? É nós. Essa mensagem foi tão poderosa, essa mensagem foi tão impactante, que os casais não falavam outra coisa depois que ela foi ministrada. Qualquer coisa era, é nós. Eu vou pedir para o meu pessoal colocar segunda-feira essa mensagem, quarta-feira essa mensagem, quarta-feira, no meu canal no YouTube. Senta, assiste com a família. Eu duvido que quando terminar a mensagem, a família inteira não crucifique o eu, para daí para frente, é nós. Casamento é o sepultamento do eu, para o nascimento do nós. É uma sociedade biológica, social, espiritual, material, psicológica. Respeitar a cadência do cônjuge. Nós somos diferentes. Tim LaHaye usava a terminologia do fleumático, do colérico, do sanguíneo, do melancólico. Somos diferentes. Respeitar o direito do cônjuge, respeitar os sonhos do cônjuge. Quando o sexo acaba no casamento, quando morre o espírito de perdão, morre o diálogo sexual. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no final. Na última ministração eu quero abordar de forma bem específica sobre isso. Quando o sexo acaba no casamento, desentendimento na área financeira afeta a vida sexual do casal. Um homem que fecha a mão para a esposa, há uma tendência de ela fechar as pernas para ele. Mesmo que a gente não queira, o desentendimento financeiro compromete a qualidade do diálogo sexual. A Bíblia diz: não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. Quando o sexo acaba no casamento, ruídos na comunicação afetam o diálogo sexual do casal. Um casal que não se comunica bem verbalmente terá dificuldade de dialogar sexualmente. Por isso, aprender a se comunicar é decisivo para a qualidade do ato sexual. Eu vou repetir. Celebrar o amor tem a ver com tudo o que aconteceu entre o bom dia e o boa noite. E tudo o que acontece entre o bom dia e o boa noite passa pelo nosso sistema de comunicação. E veja como esse versículo é forte, repetindo. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado.
Quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Ontem eu enfatizei bastante o falar. Vamos refletir um pouco no ouvir. Não há compreensão se você não consegue ouvir de forma empática. Empatia é esta capacidade de se colocar no lugar do outro, com paixão. Você sabe o que significa a palavra misericórdia, etimologicamente falando? A palavra misericórdia é a junção de duas palavras, miséria e cardia, coração. Então, misericórdia é colocar o coração na miséria, na dor do outro. Isso tem a ver também com solidariedade. Isso tem a ver com paixão. Isso tem a ver com se colocar no lugar do outro para ver a partir da perspectiva do outro. Precisamos ser generosos, sacrificando o nosso, ou por que não dizer, pisando sobre o nosso orgulho, vaidade, soberba, egoísmo. É pensar no outro, porque amar é interessante. Abra sua Bíblia. Veja o que está escrito aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, quando Paulo fala de amor. A gente diz que ama, mas será que estamos vivendo esta realidade aqui, de 1 Coríntios, capítulo 13? Preste atenção, eu vou ler as virtudes do amor, as qualidades do amor. Paulo, ao falar de amor, ele diz assim, olha, o amor é paciente. Com quem? Com o outro. O amor é benigno. Com quem? Com o outro. O amor não arde em ciúmes. Em relação a quem? Ao outro. O amor não se ufana, não se orgulha. Em relação a quem? Ao outro. O amor não se ensoberbece. Em relação a quem? Ao outro. Não se conduz inconvenientemente. Isso tem a ver com o outro. Não procura seus interesses. Continua apontando para o outro. Não se exaspera, preocupado com o outro. Não se ressente do mal. Não tem lista de mágoa e ressentimento. Preste atenção que aponta para o outro. Tudo sofre em favor do outro. Tudo crê em relação ao outro. Tudo espera em relação ao outro. Tudo suporta em relação ao outro. Percebe que a teologia do amor de Paulo, que é divina, está apontando sempre para o outro. E por que eu estou dizendo isso? Porque na maioria das vezes, dentro da relação de casal e de família, nós estamos mais preocupados com a gente mesmo do que com o outro. E aí a gente não é capaz de desligar tudo aquilo que compromete a qualidade do nosso ouvir. A gente não desliga a televisão, não desliga o celular, não desliga o tablet, não fecha o livro, não fecha o jornal, porque o outro não é tão importante assim. O outro não é merecedor de honra assim. E aí você abre a Bíblia, Paulo está dizendo, amar é colocar o outro em primeiro lugar. Amar é priorizar o outro. Amar é estar presente na hora de um diálogo 100% para o outro. A gente ouve muito mais para responder do que para compreender. O outro está falando e nós não estamos ouvindo de forma empática. Estamos mais preocupados com a construção de uma resposta
para diminuí-lo, para convencê-lo, ou para destruir sua argumentação. Não há aquela preocupação de sentir o que o outro está sentindo, de colocar o coração na dor do outro. A gente não vive o chore com os que choram e se alegre com os que se alegram. Você ama? Quem ama é capaz de ouvir com o coração do outro. Minha sogra está doente. E a minha esposa quis falar para mim sobre tudo o que o médico falou, tudo o que está acontecendo. E eu estava com o meu celular, eu simplesmente desliguei, coloquei ao lado e olhei para ela para dizer: estou 100% presente em relação ao que você está me falando. 100% presente. Nós precisamos acabar com os ruídos no nosso sistema de comunicação. A gente precisa ouvir mais nossos filhos, ouvir mais nossa família, ouvir mais o nosso cônjuge. A gente ouve com os olhos, a gente ouve com a expressão facial, a gente ouve com a postura corporal, a gente ouve quando somos capazes de reproduzir exatamente o que o outro disse. Você é um pai que ouve, você é uma mãe que ouve, você é um marido que ouve, você é uma esposa que ouve. E você ouve com o coração do outro. Algumas dicas que podem ajudar os casais a melhorar sexualmente. Preste atenção nesse texto bíblico. Mas por causa da prostituição, tenha cada um sua própria mulher e cada mulher seu próprio marido. Repete comigo assim: o sexo tem um caráter preventivo. Outra vez, o sexo tem um caráter preventivo. É simples assim, ó. Quarta-feira no meu escritório é dia de feijoada. Suponhamos que eu, na quarta-feira, com muita fome, encho um prato, aí eu como feijoada, couve refogada, uma pimentinha, uma batatinha, uma bananinha à milanesa frita, um vinagretezinho, estou dando água na boca, né? Aquela linguicinha bragantina maravilhosa. E eu me alimento bem. Eu levanto da mesa e quando eu estou saindo em direção à minha sala para escovar os meus dentes, aparece a minha vizinha, toda elegante, sensual, e diz: Josué, vim convidá-lo para almoçar. Eu preparei uma picanha argentina deliciosa. Qual será a minha resposta para ela depois de uma feijoada daquela? Mas nem que você me pague. Eu já estou passando mal de te ouvir falar disso. Dá para você entender? A alma farta pisa o favo de mel. O grande problema é quando o diabo te pega com uma fome, com uma carência. Nada justifica o pecado de adultério, mas nós podemos facilitar ou dificultar para o diabo. Sim ou não? Nada justifica o pecado de adultério, mas a gente pode facilitar ou dificultar para o diabo. O que Paulo está dizendo aqui, ó, mas por causa da prostituição, desta possibilidade, dessas ofertas,
Tenha cada homem sua própria mulher e cada mulher o seu próprio marido. E ele continua: a mulher pague, o marido pague à mulher o que lhe é devido. Ou seja, eu tenho uma dívida nessa área para com a minha esposa, eu devo satisfazê-la. E do mesmo modo, a mulher ao marido, ela deve satisfazê-lo. Por quê? Porque ser tentado, quando você está bem alimentado, a possibilidade de você ceder à tentação é menor. Ser tentada, quando você está muito bem alimentada, a possibilidade de você ceder à tentação é muito menor. Mas vamos pensar um pouquinho sobre 3 expectativas de todo casal. Por exemplo, expectativa. O que eu espero? Realidade é o que eu tenho. E qual a distância entre o que eu espero e o que eu tenho? Expectativa é aquela de antes de casar. Ele foi para o casamento assim: ela vai me proporcionar 3 orgasmos semanais. Ela vai me proporcionar 3 diálogos sexuais com plenitude orgástica. E algumas semanas até 4. Aí ele vai sonhando. Ele vai sonhando. E ela também vai para o casamento assim. Ele vai me levar às vezes em quando no colo para o quarto. Ele vai me surpreender romanticamente até no dia do nada. Ele nunca vai gritar comigo. Ele vai ser um marido sensível, romântico, amoroso, prestativo. Ele vai me surpreender no dia dos namorados, dia das mães, dia da mulher, dia do nada. Aí ela vai sonhando. Isso é expectativa. Aí casa. Aí então você vai viver a realidade. Vai viver a realidade. Agora, qual é a distância entre o que temos e o que esperamos? Quais são as 3 expectativas de todo casal, sexualmente falando? Frequência. Segundo, duração. Terceiro, desempenho. Essa é uma expectativa. Essas 3 expectativas são as expectativas de todos os casais que eu conheço. Frequência, duração e desempenho. Com que frequência o casal deve fazer sexo no casamento? Com que frequência o casal deve fazer sexo no casamento? Bom, essa frequência depende de 5 fatores. Primeiro fator, idade. Qual é a sua idade, irmão? Quando eu tinha 23 anos, era uma frequência. Hoje, com 54 anos, é uma outra frequência. Não tem como ser diferente. Preste atenção, gente. Com 20 anos, 23 anos, 24 anos, o nosso corpo tem uma alta produção dos hormônios responsáveis pela libido, ou do hormônio responsável pela libido. A partir de uma determinada idade, essa produção diminui. Presta atenção, essa produção diminui. O que as mulheres chamam de menopausa, essa fase da menopausa, o homem é andropausa.
E tudo tem a ver com a produção de hormônios. Então, não queira você ter a mesma performance em relação à frequência, sem levar em consideração a idade. Uma coisa é um jovem de 25 anos, outra coisa é um maduro de 55 anos de idade, 50 anos de idade. Qual a fase da vida que o casal está passando? Porque essa frequência também depende da fase que o casal está passando. Por exemplo, eles vinham com uma frequência excepcional nos primeiros 3 anos de vida conjugal, mas de repente ela chega e diz: estou grávida. Bom, gravidez é algo complexo, apesar de ser a inauguração de uma fase maravilhosa, mas é algo complexo. Para algumas mulheres nem tanto, para outras muito. Aí tem 9 meses para o casal administrar. E não significa que o início da gravidez é o fim das relações sexuais. Até porque, às vezes as pessoas dizem: não, pastor, minha esposa está com... Alguns maridos, minha esposa está com 3 meses de gravidez e a gente não pratica mais o ato sexual para não machucar a criança. Por isso que eu falo da importância de uma palestra com um médico, antes de se casar principalmente, como vai ter lá na nossa imersão para os noivos. Amados, Deus, quando criou a mulher, fez tudo muito bem feito. Por isso, quando a mulher está num processo que chamamos de platô, esse tempo maior de excitação, o útero, ele sobe para estar protegido na hora do ato sexual. Inclusive tem alguns homens que dizem: não, o meu órgão genital é muito grande, toca até o útero. Meu irmão, isso não existe, querido. Não há essa probabilidade, querido. Depois eu vou explicar um pouquinho sobre essa questão do tamanho. Que não é o tamanho da vara, mas é a habilidade do mágico que vale. Qual é a fase da vida? Por exemplo, vocês concordam comigo que uma mulher que está nos primeiros meses pós-nascimento de uma criança, pós-parto, ela não está tão confortável como antes da inauguração da gravidez? Concorda, sim ou não? Então é uma outra fase. Então a frequência depende da fase. Por exemplo, eu tive uma crise de ansiedade muito perto de uma depressão. Foi um período em que a minha libido acabou. Essa é uma fase que depende de muita compreensão da esposa, e quando é esposa, muita compreensão do marido. Por exemplo, o casal está vivendo um momento financeiro muito complicado. Isso compromete também. Então, qual é a fase? A minha netinha, ela tinha 1 ano. Nós estávamos de férias, e lá, quando nós, de férias, eu desci para tomar café e a Valéria, minha nora, estava chorando. E quando eu perguntei: por que você está chorando? E todo mundo ao redor: estou grávida. E a Luísa tem 1 ano só. Aí a gente animou, celebrou, orou, li um salmo. Foi uma festa, que para o vô sempre é festa, para a avó sempre é festa, neto, na verdade. Depois de 1 ano, nasce o Davi, né? 9 meses, nasce o Davi. Só que o Davi nasceu com um problema no intestino.
Ele sentia dores 24 horas. Ele chorou sem parar 3 meses. Sem parar. Vai no médico, vai no outro médico, vai no outro médico, vai no outro médico. Até que em São Paulo, um médico, um especialista, junto com uma outra médica, descobriu o que era. Era um probleminha no intestino que uma microcirurgia resolveu. E é interessante que após a cirurgia parece que tiraram com a mão a dor. Até hoje o Davi acorda sorrindo. Acho que ele sofreu tanta dor que disse: agora eu tenho que acordar rindo. Agora, você dá para imaginar uma criança chorando durante 3 meses sem parar? Que clima tem para sexo, principalmente para mulher? Que clima? Que clima? Então qual é a fase que o casal está passando? Anos de casado. Uma coisa é 1 ano de casado, 5 anos de casado, 10 anos de casado. Agora eu já estou com 34 anos de casado. Isso também determina a frequência. Agora, qual é a saúde do cônjuge? O que o cônjuge está enfrentando em relação à sua saúde? E qual é a saúde do casamento? O casamento está legal? Vocês estão se dando bem? Há camaradagem, há cooperação, há compreensão, há perdão. Os dois se tratam com muito respeito e dignidade. Como é que está o casamento? Agora a pergunta seguinte é: como melhorar a frequência do ato sexual? Pastor, a gente precisa dar uma melhorada na frequência. Vamos lá então. Primeiro, estabeleça a hora e lugares usando a criatividade. Os dois estão bem de saúde. Esse não é o problema. Os dois estão bem de saúde. Os dois estão bem no casamento. Então estabeleça a hora e lugares usando a criatividade. Ou seja, precisa entrar na nossa agenda porque é importante. Segundo, desenvolva o seu próprio código. Eu acho que todo casal deveria ter um código. Porque o outro não é obrigado a adivinhar o que você quer naquele dia. Um casal tinha 2 patinhos assim, um de frente para o outro. Quando um deles virava assim, um virado assim, ó, como que querendo subir em cima do outro, ele entendia: hoje vai ter festa nessa casa. E tem alguns que ficam curiosos: pastor, e o seu código? Qual é o seu código? Eu vou falar para vocês. Eu tenho no meu celular assim uma coletânea de músicas românticas, principalmente em inglês. É porque eu não sei como alguns casais conseguem namorar sem música, gente. Quem que namora aqui com música? Levante a mão. E os outros? Eu fico imaginando como é que eu namoro sem música e só com a cama rangendo. Aqui. Faz um teste. Põe uma música romântica assim. Seja instrumental, seja uma música romântica bonita em inglês. Faz um teste. Nunca mais você vai querer namorar sem música. Como é que você dança sem música? Então eu tenho aqui uma coletânea. Quando a minha esposa entra no quarto e ouve uma das músicas românticas que a gente usa, ela olha para mim e já dá uma risadinha. A gente tem que ter um código. Ou então você tem que mandar uma mensagem via WhatsApp.
Entendeu? Porque o outro não é obrigado a adivinhar. Tem marido que fica esperando que a esposa adivinhe. Você tem que ter um código. Terceiro, compartilhe a iniciação, principalmente as mulheres. Amados, preste atenção. É claro, o homem é o elemento que age e a mulher é o elemento que reage. O homem é o elemento que age. Na maioria das vezes o homem toma a iniciativa, mas esse protocolo pode ser quebrado. A mulher precisa, vez ou outra, tomar a iniciativa. Leia aquele... Que pena que acabou, mas eu tenho esse livro aqui ainda, ó. Esse meu livro aqui, ó, 104 erros. Eu dou um bocado de dicas aqui para as mulheres e para os homens melhorar a performance e a frequência. Dou um bocado de dica aqui no 104 erros. Às vezes, a mulher precisa fazer um striptease. Não intencional e intencionalmente. Como assim, pastor? Irmã, se enrola numa toalha e passa na frente dele e deixa a toalha cair e pega depressa. Às vezes em quando a mulher deve dormir nua. Tem que provocar o marido, irmã. Presta atenção. Tem que provocar o marido. E não é pecado, não. Pecado é o seu marido procurar em outro que quer ver em você, pô. Amém, querido? Por isso que tem que investir no recurso aí. Comprar uma roupinha diferente, uma calcinha diferente, uma lingerie diferente. Tem mulher que não ajuda. Outro dia uma irmã falou: pastor, o senhor tem que falar que tem mulher que não depila. E vai com aquela calcinha furada. Com aquele bebidol rasgado. Pelo amor de Deus, isso é broxante, irmã. O homem se excita pelo que vê, e a mulher muito mais pelo que ouve. Então preste atenção. A mulher, às vezes em quando, precisa seduzir o seu esposo. Precisa provocar o seu esposo. Precisa cooperar com o seu esposo. Quarto, acorde mais cedo para uma rapidinha. Às vezes em quando, irmã, despedir o marido gozado faz um bem enorme. Faz um bem enorme. Quinto, responda com graça quando não der certo naquele dia. Eu me lembro que o Brasil estava jogando na Copa do Mundo. Não sei se vocês recordam, mas o Dia dos Namorados foi o dia do jogo do Brasil. E eu gosto muito de Copa do Mundo. Na Copa do Mundo é um motivo para eu levar um monte de gente para casa. A minha casa é grande e vive cheia. Minha esposa também gosta disso. A gente trouxe lá dos nossos pais. E a gente fica feliz quando a gente vê a casa cheia. E aí eu tenho uma sala grande, eu coloco assim umas 50 pessoas para assistir o jogo lá. Eu instalo lá o telão e tal, a gente faz pizza, é uma festa. Só não deu para fazer naquele 7-1 que eu fiquei revoltado. Mas eu me lembro que era Dia dos Namorados, pastor. E aí a minha esposa gostou de um relógio que ela viu no braço de uma irmã que é dona de uma joalheria. E aí eu perguntei para a irmã, liguei para ela: você tem um relógio igual ao seu, de outra cor? Ela disse: tenho. Eu falei: então manda para mim. Ela mandou. Aí eu pedi para, acho que minha filha, fazer lá um embrulho e tal, legal. E aí eu fiz um cartão lá, escrevi um cartão para ela e tal. Aí assistimos o jogo, meia-noite, fomos deitar. Minha esposa cansada de atender aquela turma. Faz café, e faz suco, e ajuda, não é? Aí quando a gente foi deitar, eu peguei romanticamente, dei o relógio para ela. Ela olhou para mim e disse assim: não comprei nada, não escrevi nada, só atendi os seus amigos hoje. E estou cansada que não tem namoro hoje também.
eu disse: você tem muito crédito. Eu não meço o seu valor por um momento em que você não pôde me atender. Em mim há uma conta bancária emocional e você nunca deixa de fazer depósitos. E hoje você não está depositando, hoje você está sacando, e pode sacar porque você tem crédito. Vamos dormir, e eu quero dormir fazendo um cafuné na sua cabeça, e amanhã a gente namora. Respeitem, ou seja, responda com graça. Quando não der certo naquela noite, responda com graça. Sexto, quem nunca broxou aqui, levante a mão. Quem nunca broxou, seu dia chegará, meu irmão. Não é praga não, não é praga não. Acontece. Acontece. Me lembro que um dia eu tomei um remédio, e o remédio era broxante. E fui tentar namorar. Não aconteceu. Não aconteceu. Nem orando, não aconteceu. Minha esposa deu risada, velho. E nós dormimos sem crise, sem trauma, sem complexo. Responda com graça quando não der certo naquele dia. Respeitem o direito um do outro de ser diferente. Respeitem o direito um do outro de ser diferente. Agora, quanto tempo o ato amoroso irá durar? Quanto tempo? É claro, eu não estou falando aqui de ejaculação precoce, porque ejaculação precoce já é um problema, já é uma disfunção. Tem cura? Tem. Você precisa querer, você precisa buscar ajuda. Eu conheço um casal que depois de 2 anos, ela deixou ele, porque talvez ele não se esforçou tanto para buscar ajuda por causa da ejaculação precoce. Tem cura, aqui nesse meu livro aqui tem exercício, tudo. Depende também de 5 fatores. Primeiro fator, o ritmo do seu dia. Como foi o seu dia? O estresse no trabalho. A preocupação com uma questão relevante. A sua saúde também. A habilidade ou inabilidade na arte de fazer amor. Se praticar o ato sexual é uma arte, significa que a gente pode melhorar, progredir, avançar, ganhar mais habilidade. Por isso que a gente precisa ler, ouvir palestras saudáveis, de gente séria, falando desse assunto. Deus criou o desejo sexual, e os homens geralmente têm um desejo diferente das mulheres. Quando Deus estava fazendo o homem, Ele entendeu que a programação seria diferente. Então, como é que Ele programou o homem? Quando se fala de libido, Ele programou o homem para produzir de 20 a 30 vezes mais testosterona do que a mulher. Por isso, o desejo do homem é mais intenso do que o da mulher. Olha que coisa interessante. Há uma pesquisa que diz que a mulher pensa de 3 a 4 vezes em sexo por dia. O homem, até ao meio-dia, ele já pensou 33 vezes. E dependendo do que ele assistiu, às vezes está vendo um filme que tem algumas cenas assim, mais picante, não é? E hoje tem pornografia, infelizmente. Até nos filmes, alguns filmes não dá para assistir. E às vezes assiste um comercial, e aonde aparecem mulheres sensuais, vestidas de forma descomposta, já bate nele, desperta nele o desejo. Então a mulher pensa até
4 vezes por dia sexo. E nesta pesquisa diz que até ao meio-dia o homem já pensou 33 vezes. Por exemplo, os homens tendem a usar o sexo como um agente para aliviar o estresse, ao passo que as mulheres perdem a libido quando estão estressadas. Os homens, está faltando essa, os homens veem o sexo como uma espécie de descanso. As mulheres tendem a ver o sexo como algo que tira a sua energia, em vez de algo que as enche de energia. O sexo é bom quando aprendemos a amar de forma inteligente. Mulheres, por que é benéfico ter um marido sexualmente satisfeito? Número 1, um marido sexualmente satisfeito fará qualquer coisa pela esposa. Número 2, um marido sexualmente satisfeito é um mandamento bíblico. Número 3, um marido sexualmente satisfeito se sentirá bem em relação a si mesmo. Olha lá. Aumenta a sua autoestima, aumenta a sua autoimagem. Muito do que um homem é está ligado à maneira como a sua esposa responde a ele sexualmente. Muito do que um homem é está ligado à maneira como a sua esposa responde a ele sexualmente. Todo homem saudável quer ser o herói de sua mulher. 4º lugar, um marido sexualmente satisfeito trabalhará com vigor e propósito incomparáveis. Em clima de demissões e de medo de perder o emprego, uma vida sexual gratificante equivale a ligar o seu marido a um recarregador de bateria. Toda vez que vocês fazem sexo e que seu marido percebe que você o deseja fisicamente, sua bateria é recarregada. Ele enfrentará o mundo, ou aquele chefe insuportável, ou aquele difícil desafio profissional, ou aquele mercado aparentemente fechado mais uma vez. Sexo é energia para o homem. Repete comigo. Sexo é energia para o homem. Vamos lá? Gera confiança dentro dele e cria um senso de bem-estar. Um marido sexualmente satisfeito aprecia as coisas importantes da vida. Os homens se enquadram em 2 categorias: centrados em casa ou centrados em coisas fora de casa. Se o homem é centrado em casa, é sinal que a rainha está mantendo o rei muito feliz. O lugar de um homem é em casa. Maridos, realizem suas esposas sexualmente. A melhor realização vem de realizar outra pessoa e não ser realizado. Aprenda a encontrar satisfação no orgasmo da sua esposa. Aprenda a desfrutar do sexo ao assistir sua esposa tendo o melhor momento de sua vida. O que desperta a esposa sexualmente não é o mesmo que desperta o marido. Exemplo, para a mulher, o sexo pode significar atitudes do marido, como lavar a louça enquanto ela toma banho, ou coisas como você passar um creme nos pés dela depois do banho, talvez ler para ela ou conversar sobre o dia dela. Em vez de fazer do sexo algo que você exige, tente fazer dele algo que você oferece. Construa um casamento sexualmente feliz. Guarde isso. O homem é o fogão a gás, acende rápido. A mulher é um fogão a lenha, demora para acender. Agora, o fogão a gás acende rápido, mas tem uma desvantagem: apaga rápido também. E depois que apaga, em alguns casos, só 2 dias depois. Agora, o fogão a lenha demora para acender, mas depois que acende, se houver disposição do churrasqueiro e lenha o suficiente, esse fogo vai longe. Agora, você não acende um fogão a lenha da mesma forma como acende um fogão a gás. Presta atenção. Fogão a gás e elétrico é assim, ó. Está aceso. Agora, fogão a lenha não. Você tem que preparar a lenha. E tem que tocar fogo.
Aí você tem que soprar bastante. E muitas vezes demora 10, 15, 20 minutos. Por isso que muitos homens, quando chegam ao orgasmo, se pensarmos numa corrida, ele já chegou no ponto final e o carro dela não saiu da garagem ainda. Por isso que homens e mulheres precisam ler mais. Até porque para o homem o sexo é centralizado. Tudo converge para o mesmo lugar. Para a mulher o sexo é descentralizado. Nós homens nos preocupamos com o orgasmo. Nós homens nos preocupamos em chegar no final da corrida. Para a maioria das mulheres, o prazer maior está na viagem. Para a maioria das mulheres, o prazer maior está no trajeto, na viagem que se faz até chegar lá. Por isso é necessário paciência, compreensão e habilidade. Se vocês me entenderam, digam amém.